Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Tô aqui para encerrar o PET, volume 3, né? Nós vamos trabalhar hoje os conteúdos da semana 4 do plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental para a matéria Geografia. Pessoal, nós vamos trabalhar natureza, ambientes e qualidade de vida como nossa unidade temática. Nosso objeto do conhecimento continua sendo a diversidade ambiental e as transformações nas paisagens. Aqui fala Europa, Ásia e Oceania, mas é mais genérico, a gente vai falar de diversidade ambiental e transformações das paisagens de uma maneira mais geral. A gente não vai adentrar muito nas características da Europa, Ásia e Oceania, não. A nossa habilidade da aula é a habilidade identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia. Então, isso daqui vai ser o ponto principal da nossa aula, as fontes de energia. Termoelétrica, hidrelétrica, eólica, nuclear em diferentes países. Então, isso daqui é a cerejinha do bolo, tá? Os nossos conteúdos, cadeias produtivas, recursos naturais, fontes de energia, então saber classificar em renováveis e não renováveis, em diferentes países. Europa, Ásia, Oceania e Brasil, aspectos físicos naturais, relevo, hidrografia e clima, não vai cair nessa aula. A oferta de recursos naturais e energéticos, a gente vai ver um pouquinho disso, bem como a concentração, desconcentração ou reconcentração das atividades industriais, e isso daqui a gente vai abordar a questão ambiental em articulação com as cadeias produtivas e os recursos naturais disponíveis. Então, o que está grifadinho aqui é o que tem de mais relevante no PET, tá bom? O tema que o PET vai abordar é a questão energética, desafios atuais. Ele vai trazer um texto introdutório, falando sobre a relação entre energia e industrialização, e vai finalizar falando sobre os acordos ambientais para a redução do consumo de energias não renováveis. E aí, logo na sequência, já vem as atividades. Como o material do PET é muito sucinto e não aborda pontos que são necessários para a resolução dos exercícios, eu gravei uma aula de explicação com slides. Fica comigo para vocês assistirem, tá? Isso aí, galera. Então, esse daqui é o título da nossa aula de hoje, questão energética, desafios atuais. Preparados? Então, olha, o primeiro ponto importante que o PET fala é que desde que a Revolução Industrial começou, os recursos energéticos passaram a ocupar um papel de destaque. Então, quanto maior a industrialização, quanto maior o processo de transformação do ambiente natural, mais energia se consome. E aí, por isso, as fontes de energia passaram a ocupar um lugar de grande destaque na vida das sociedades. É importante ressaltar que a maior parte da matriz energética do mundo é composta por fontes não renováveis, conforme a gente estudou na aula de semana passada. Não renováveis são aquelas cujo tempo de renovação é extremamente longo, ou seja, acontece numa escala do tempo geológico, podendo levar entre milhares até milhões de anos para ocorrer, por isso são chamadas de não renováveis. Diante desse uso exagerado das fontes não renováveis, nós estamos diante de problemas sérios, como, por exemplo, o esgotamento das reservas, a intensificação de problemas ambientais, como, por exemplo, o aumento da emissão dos GES, que são gases de efeito estufa. Lembrando que o aumento da emissão dos GES contribui para o aquecimento global. Antes da gente introduzir melhor o conteúdo, é bom a gente lembrar o que é matriz energética. Então, quando a gente fala de matriz energética, nós estamos nos referindo ao conjunto de todas as fontes de energia disponíveis e que são usadas para movimentar carros, preparar a comida no fogão, gerar eletricidade. Então, pessoal, atenção! Matriz energética não se restringe à eletricidade. Os combustíveis usados nos carros também fazem parte da matriz energética. Os combustíveis utilizados no nosso fogão, por exemplo, também fazem parte da matriz energética. Então, a matriz energética ela é bastante ampla, inclui o conjunto de
todas as fontes de energia, certo? Aqui eu coloquei vários exemplos que compõem a nossa matriz energética. E a matriz elétrica? Tem muita gente que acha que elas são sinônimos, ou seja, que são a mesma coisa, mas eu já afirmo para vocês, nananina não, elas não são. A matriz elétrica, atenção ao grifo, a matriz elétrica é um conjunto de fontes disponíveis apenas, somente e tão somente para a geração de eletricidade, certo? Dessa forma, o que a gente pode concluir? A matriz elétrica é uma parte da matriz energética. Por isso que eu disse que matriz energética é mais ampla, ok? Esse gráfico representa a matriz energética do mundo em 2016. Ele foi sintetizado em 2018, mas os dados são de 2016. Então, o que a gente observa? Que no mundo, as três principais fontes de energia da matriz energética são o petróleo e derivados em primeiro lugar, com quase 32%. Em segundo lugar, o carvão mineral, com 27%. E em terceiro lugar, o gás natural, com 22%. Tanto o carvão, quanto o petróleo e derivados, quanto o gás natural são fontes de energia não renováveis. Conclusão: a maior parte da matriz energética do mundo depende de fontes de energia que não se renovam. Vamos ver agora a matriz energética para o Brasil, dados de 2017, mas sintetizados em 2018. Então, a gente observa que a matriz energética do Brasil, ela também é extremamente dependente do petróleo. Mais de 36% da nossa matriz de energia depende do petróleo e seus derivados. Em segundo lugar, o gás natural. Em segundo lugar, os derivados da cana. E em terceiro lugar, o gás natural. Certo? Então, nós temos aqui uma forte dependência do petróleo e seus derivados, principalmente por conta do abastecimento de veículos, principalmente por conta do abastecimento de automóveis. Os derivados da cana também ocupam esse espaço significativo por conta da produção de etanol, que é usado para abastecer carros também, e que no caso do Brasil, o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar. Então, essa nossa matriz energética tem esse formato, principalmente por conta dos meios de transporte, tá bom? Aqui, para vocês entenderem, né, uma comparação entre o que é renovável e o que não é renovável na matriz energética do Brasil, a coluna da esquerda, e do mundo, a coluna da direita. Então, vamos analisar primeiro o Brasil. A gente conclui que mais da metade, pela análise do gráfico, é possível observar que mais da metade da nossa matriz energética depende de fontes não renováveis. Se no Brasil já está difícil, quando a gente olha para o mundo está pior ainda. No mundo, 86% da matriz energética é não renovável. Isso significa que mudanças na forma de consumo de energia são urgentes. Vamos ver agora a matriz elétrica. Lembrando que a matriz elétrica faz parte da matriz energética e é o conjunto das fontes de energia utilizadas somente para gerar eletricidade. Esse é o gráfico da matriz elétrica do mundo para 2016. Então, observem que 38% da eletricidade no mundo é gerada pelo carvão mineral, em usinas chamadas de termoelétricas. Em segundo lugar, o gás natural, que também gera eletricidade também em usinas chamadas de termoelétricas. Isso significa que, em grande parte, da matriz elétrica do mundo, ainda se utiliza fontes energéticas não renováveis para gerar eletricidade, o que é muito trágico. No Brasil, a situação se inverte. No Brasil, mais de 65% da nossa eletricidade vem de uma fonte energética renovável, que é a energia hidráulica, ou seja, gerada a partir da
água. Isso acontece porque no Brasil nós temos cursos d'água bastante volumosos e predominam no nosso país rios de planalto, ou seja, que tem quedas d'água, o que favorece a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas. Então, o Brasil está relativamente bem do ponto de vista da matriz elétrica, porque nós temos um grande uso de fonte energética renovável. Isso não significa que ela não gere impacto. Ela gera impacto, sim. A construção de usinas hidrelétricas altera o curso dos rios, interfere nos ecossistemas fluviais, pode causar a remoção de populações das áreas onde o lago da represa vai ser construído. Então, eu diria que não existe uma fonte energética ou elétrica perfeita, né? Ela vai ter tanto vantagens quanto desvantagens. Agora vamos ver a matriz elétrica. Nós temos aqui na esquerda a matriz elétrica do Brasil, em relação a fontes não renováveis em preto e renováveis em verde, e na direita a matriz elétrica do mundo. Notem que o Brasil está bem melhor do que o mundo do ponto de vista da matriz elétrica, pois 82% da nossa eletricidade é gerada por fontes renováveis. Isso tem a ver com a hidroeletricidade por causa da água e a biomassa, tá bom? E no mundo, o cenário não é muito favorável. 76% da eletricidade ainda é gerada por fontes não renováveis. Então, a gente precisa considerar aqui, por que é tão problemático depender tanto do petróleo, do carvão e do gás natural? O petróleo e o carvão são extremamente poluentes, o gás natural é menos poluente, mas também libera tóxicos, que também podem aumentar as temperaturas. As hidrelétricas, apesar de serem consideradas, fontes de energia alternativas, renováveis, elas exigem a construção de represas, como eu disse. Já a energia nuclear, ela inclui risco de acidentes. Então, aqui nós temos algumas desvantagens das mais diferentes fontes de energia, tanto renováveis quanto não renováveis. Vamos pegar aqui um pouquinho do carvão mineral. Ele é um hidrocarboneto sólido, é formado a partir de sedimentos que foram sendo depositados ao longo de milhões e milhões de anos em bacias sedimentares. Durante a primeira revolução industrial, foi a fonte de energia mais utilizada. No mundo, os maiores produtores de carvão são a China, os Estados Unidos e a Índia. Esse infográfico representa as fases de formação do carvão, que acontecem, como eu disse, numa escala de tempo geológico. Pode levar milhares ou milhões de anos para ocorrer. Então, turfa, lignito, hulha, antracito, são esses sedimentos que vão passando por processo de soterramento e vão se transformando até virar o carvão mineral. Normalmente isso acontece em áreas de bacias sedimentares pantanosas. O petróleo também é um hidrocarboneto, só que ele, diferentemente do carvão mineral, encontra-se no estado líquido, um líquido mais grosso, a gente pode chamar de pastoso. Também ocorre em terrenos sedimentares e pode ser encontrado no subsolo, tanto em camadas mais rasas ou mais profundas. Diferentemente do carvão mineral, que é pantanoso, o petróleo tem origem marinha e atualmente é a fonte de energia mais utilizada no mundo. E por isso está relacionado a uma série de conflitos, guerras. Aqui nós temos um infográfico que representa o processo de formação do petróleo. Então, observe que o processo começa há muitos milhões de anos atrás, quando o fitoplâncton e o zooplâncton, que são vegetais e animais marinhos, morrem e começam a se decompor. Eles são, portanto, a matéria-prima do petróleo. Esses restos de organismos, eles vão sendo decompostos e ficam enterrados no meio de uma vasta camada de sedimentos. E aí formam-se dessa decomposição os hidrocarbonetos, que começam a ficar retidos nos poros das rochas. É nos poros das rochas que vai se acumular o petróleo, que é o líquido, e o gás natural, que é fruto da decomposição, só que fica no estado gasoso. Aqui nós temos um exemplo de plataforma que faz a perfuração das rochas sedimentares,
ou da camada de sedimentos, para daqui, então, dessas profundidades, extrair tanto o petróleo quanto o gás natural, beleza? Aqui nós temos um esquema representando a extração de petróleo no pré-sal, que é uma grande reserva de petróleo no litoral brasileiro. Então, a plataforma, ela faz a exploração do petróleo em grandes profundidades. Só para vocês terem uma ideia, a extração de petróleo, ela acontece em reservas de 5.000 a 7.000 metros abaixo do nível do mar. E para chegar a esse petróleo, é preciso perfurar, né, toda uma camada de sal para conseguir extrair o óleo. Então, nós temos a camada pós-sal, a camada de sal, a camada pré-sal e aí sim o petróleo que vai ser extraído, né, por meio de uma aparelhagem adequada dessas plataformas. Aqui para vocês entenderem um pouco dos fluxos petrolíferos, então nós temos aqui o Oriente Médio como a principal região produtora, tá vendo? Que comercializa principalmente com o Japão, com a China, com a Ásia de forma geral e também com a Europa, além, é claro, dos Estados Unidos. A América do Sul ou América Centro-Sul, um destaque aqui é a Venezuela, que tem importantes reservas também, é um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo. E um destaque que eu queria dar é para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo. Veja que ele compra do México, compra da América Centro-Sul, compra da África, compra da Europa, compra do Oriente Médio, compra do Canadá, compra da União Soviética, né, da ex-União Soviética, no caso a Rússia, né? Então, ele é o maior comprador, é o maior importador de petróleo do mundo. E para a gente terminar, por que diante desse panorama é importante pensar nos acordos ambientais? O Acordo de Paris, por exemplo, foi assinado por 194 países, foi assinado em 2015 e tem como principal objetivo limitar o aumento da temperatura mundial. A proposta é limitar o aumento a 2 graus Celsius ou, se possível, até 1,5 grau até 2100. Isso significa que todos os países que assinaram um acordo vão se comprometer a reduzir a emissão dos GES, que são os gases de efeito estufa. Para isso, o que é preciso fazer? Diminuir a queima de combustíveis fósseis, que são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, adotar fontes de energia renováveis, como a solar, como a eólica, que é gerada pelo vento, como a hidroelétrica, que é gerada pela água. Mas qual que é o grande problema? Que tem alguns países que estão entre os maiores consumidores de energias não renováveis, mas que deixaram um acordo, que é o caso da China e dos Estados Unidos. Infelizmente, são países importantes, têm os maiores PIBs do mundo, mas, infelizmente, abandonaram o Acordo de Paris em 2017. Beleza? Nós nos vemos, então, na aula de quinta com a correção. Beijo, beijo e até lá!